Olá, sejam muito bem-vindos ao Da Hora desta segunda-feira. Hoje abordaremos diversos assuntos, entre eles saúde, economia, política, educação e muito mais. Você confere a partir de agora. A TV União não se responsabiliza por conceitos, falas e diálogos entre os convidados em debates nos programas veiculados na grade. A direção. Isso aí, um ótimo início de semana. Estamos começando o programa Da Hora desta segunda-feira, já com a bancada, com ele, que é o Luciano Cleves, que está com a gente toda segunda-feira. Seja bem-vindo, Luciano. Muito obrigado, querida. Olá, Rochelle. Olá, Gabriel. Segunda-feira, eu estava dizendo aqui, não é que fosse sexta, segunda-feira é um dos melhores dias, porque é o dia de eu estar aqui e estar com vocês e com a nossa audiência. Tá vendo aí, Gabriel, que o Gabriel Viana, que deu uma sumidinha, hoje ele voltou aí, não foi, Gabriel? Probleminha de saúde, Probleminha de saúde. Nossa bancada aqui, semana passada foi você, também depois que a gente se ajuda, né, fui Gabriel? eu, e a gente vai se ajudando. Seja muito bem-vindo, Luciano. Muito obrigado aí pelas palavras. Que bom que você gosta de estar aqui com a gente, que não é só por participar, né? Você gosta de estar aqui conosco. E como em toda segunda, a gente inicia a nossa edição levando a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias aqui no estado. Olá pessoal, vamos para a previsão do tempo para esta segunda, terça e quarta-feira aqui no estado do Ceará. Para a segunda e quarta-feira, a tendência de tempo estável em todas as macro-regiões, ou seja, sem indicativo de chuva. Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens, principalmente durante a madrugada e a noite, e pela manhã, tarde, predomínio de céu sem nuvens. Agora para amanhã, terça-feira, há uma baixa possibilidade de chuva isolada e passageira, principalmente no final da tarde e noite no Cariri e sul das macro-regiões do Sertão Central em Amuns e da região Jaguaribana. Nas demais macro-regiões, predomínio de céu sem nuvens. Agora, em relação a ventos, há um aumento da velocidade média do vento em todas as macro-regiões, principalmente na faixa litorânea e ambientes de serra, como a Serra da Ibiapaba, e com rajadas. Agora, em relação à umidade relativa do ar, hoje, segunda-feira e quarta-feira, principalmente no período da tarde, umidade relativa mais baixa, com valores ali em torno de 20% a 35% de umidade relativa do ar. Agora aqui para Fortaleza, a capital, entre hoje, segunda-feira e quarta-feira, nós não temos indicativos de chuva. Céu variando de parcialmente nublado a poucas nuvens pela madrugada e início da manhã e predomínio de céu sem nuvens nos demais períodos do dia. Ventos aqui na capital, a mesma tendência da faixa litorânea. Ventos um pouco mais intensos e com rajadas pontuais. Bom, pessoal, é isso aí. Para mais informações de atualizações da previsão do tempo, não deixe de acessar o nosso site aqui da FUNSEMI ou baixar o aplicativo FUNSEMI Tempo. Até mais. Olha, e por conta de uma massa de ar quente, pessoal, e vocês que estão aí em casa, o Brasil pode registrar recordes de temperatura nesse mês de setembro e também em números absolutos do ano todo, e pode chegar aqui no Nordeste, deve chegar, na verdade, aqui no Nordeste, principalmente nos estados da Bahia, do Maranhão e do Piauí, mas fica ali realmente mais concentrado para a região sul, sudeste, e pegando um pouquinho do centro do país, principalmente ali no Mato Grosso, que a gente sabe que já é uma região de cerrado, né? Já é uma temperatura um pouco mais elevada, a umidade do ar também não contribui, mas que a gente espera que isso passe logo, a previsão é que seja para essa e para a próxima semana, e que
não chegue aqui, né? Não, porque aqui já é muito quente, né? Aqui não já tem calor Já tá suficiente. bom, temos calor, Luciana e mormaço. Rochelle, previstas para mais de 40 graus. mais de E durante 40 o dia graus. todo, não é? Ali aquele pico. E nesses lugares que não tem a brisa que a gente tem, o vento que a gente tem, vai ficar muito abafado, né? Imagina, no Mato Grosso Por do ali, Sul, uma Amazonas. temperatura de 42 graus. Vocês viram Santa Quitéria, o asfalto. Santa Quitéria. Muito Estava quente. deteriorando por causa do calor. E Se é justamente desfazendo. por conta desse chove, para, dessas temperaturas muito altas que a gente fica assim. É verdade. Que a gente fica gripado, mas isso se prova o que a gente fala aqui há algum tempo, que os efeitos da degradação do planeta estão chegando Aquecimento global. e o ser humano não vai poder fazer nada. Se realmente não parar essa situação, se a gente não for atrás de... Claro, tem que haver o giro da economia, os empresários têm que produzir, mas também a gente tem que ir no caminho da sustentabilidade, porque Sim, senão tem não que vai ter caminhar planeta, juntos. né, Luciano? Economia e sustentabilidade caminham Porque juntos, senão não vai ter né? planeta, não é isso? É vero. É isso, vamos começar falando de política, porque o líder do PT na Assembleia Legislativa, o deputado de Assis Diniz, viu como injusta a fala da deputada federal Luiziane Lins de que hoje o governador Eumano de Freitas não seria governador se não tivesse sido lançado para a prefeitura em 2012. Segundo ele, o governador ocupa o cargo por sua própria liderança e história dentro do partido, além da participação do ministro Camilo Santana e demais filiados da legenda na escolha para que ele concorresse em 2022. Abre aspas, o Eumano está onde está por sua própria liderança. Não é o fato dele ter tido uma oportunidade que o vai fazer refém de todo o processo. Se ele hoje é governador, ótimo que ele tenha tido uma ótima oportunidade de se apresentar antes. Mas se não fosse o Camilo e o PT, o escolhendo, ele não teria tido a oportunidade, fecha aspas, ressaltou. Corrida eleitoral começando com tudo, né, já? As rusgas dentro negócio tá do sério. PT. Ambos têm razão. A Luiziane diz que, olha, o Eumano não seria governador se um dia eu não o tivesse indicado. Lembra que ele era o poste da Luiziane, que quase ganha as eleições, teve 600 mil votos aqui em Fortaleza, Perdeu quando pra disputou Roberto Cláudio, com não Roberto foi? Cláudio ali. Roberto Cláudio. Opa, foi para o segundo turno. Sim. Aí houve um esforço enorme para trazer gente até do interior, para reforçar, não é para votar não, para reforçar. No dia da eleição a cidade amanheceu amarela, uma coisa grandiosa, e Roberto Cláudio se saiu vitorioso. Eumano, depois disso, hoje não pode se dizer que ele é um poste, né? Porque o cara é o poste do Camilo, não. Depois ele se candidata a deputado e foi vitorioso. Então hoje ele era deputado estadual quando foi escolhido para governar o estado do Ceará. Mas não é só, o que a Luiziane diz? Se ele não tivesse sido candidato a prefeito de Fortaleza, ele não teria essa liderança, não seria governador. Está correto isso daí. Porque quem era ele? Quem era Eumano? Era um secretário que ninguém conhecia, e mesmo ninguém conhecendo, com a força da loura, ele foi para o segundo turno e ficou ali para e passo com Roberto Cláudio. Mas assim, se fosse só a liderança de Eumano, ele hoje seria prefeito de Caucaia. Ele se candidatou lá para prefeito de Caucaia e ficou lá embaixo. A bem da verdade, quarto lugar, bem lembrado. A bem da verdade, não se sabia, Eumano não tinha certeza da sua reeleição. Então, nisso, a Luiziane está correta. O Assis Diniz também está correto, quando diz, ele não está correto quando diz que ele tem liderança própria. Hoje ele já tem, óbvio, né? Quando você vai ser governador, não tem como não ter sido e não exercê-la. Mas o que está correto? Não pode ser refém do aspecto histórico. Porque quando a loura diz isso, é tipo assim, olha, Eumano, eu que te coloquei no cenário, eu preciso ser candidato, então tu vai me dar essa força aí, ou não. Porque o Eumano, na verdade, assim como o grupo todo, está tendente a apoiar Evandro Leitão, que até hoje é governador do Ceará. Acho que ele se despede hoje com a volta da Jade, porque o Eumano já embarcou para os Estados Unidos, né? Chegou da China, já embarcou, foi um pit stop e foi para os Estados Unidos. Então, ele tem razão que não deve ficar refém, mas não tinha isso daí. O certo é que são as rusgas dentro do próprio partido. A loura sempre apostou nisso e disse que tudo bem, que é Camilo e Eumano que vão decidir, mas a base do partido. Se há uma coisa que você tem que reconhecer é que o PT é realmente um partido orgânico.
cheio de tendências, cheio de brigas, cheio de conflitos, mas é um partido vivo, que não se reúne apenas nas eleições. Não é apenas um cartório, como muitos dos partidos funcionam como um cartório carimbador de candidaturas. O PT é vivo, tem força, sofreu durante o Petrolão, aí foi lá para baixo, desempenho eleitoral muito ruim, se reergue agora com o Lula e está querendo ir para a disputa. É, como disse o Gabriel, as eleições aí já mostrando o seu calor. E além dessa própria disputa interna, a gente deve ter uma disputa muito grande com o PDT também, né? Com certeza, porque o PDT vai de Sarto. Antes uma base aliada e agora Queria Roberto Cláudio. Eu né? estive no lançamento do Anuário do Ceará. Foi um evento também político. Então, o Sarto, prefeito de Fortaleza, falou, foi assim uma frieza, né? Não houve vaia, tudo bem. Mas já estava todo mundo cansado mesmo, querendo mais era a festa, querendo mais era o vinho, né? E os acepipes. E quando entra o Leitão, que foi logo depois, aí já houve prefeito. Então houve um certo constrangimento ali para o Sarto, porque o Sarto tem o apoio de parte do PDT, o PDT está rachado e não vai nem para a disputa, né? Já saiu o Evandro Leitão, vai ter disputa interna no PT. No PDT vão indicar o Sarto mesmo, a não ser que chegue numa hora que o Sarto esteja muito ruim e aí o Roberto Cláudio assume. Vai ser um dos dois, vai ser essa ala aí. Mas em relação ao PT, a Luiziane disse que não abre mão. E tem o Evandro Leitão. Olha, é assim. Tá. Na verdade, do PT já tem 4 nomes. Tem o... Deixa eu ver se eu me lembro aqui, né? Além da Loura, tem a Larissa Leitão. Gaspar, Sim. que quer ser. Tem o Guilherme Sampaio, que quer ser. E tem o Arthur Bruno. E o Evandro Leitão fica onde? Já tem 4 nomes. Aí pode ser que mesmo com esses 4 nomes, o nome que seja alçado seja o do Leitão. A Loura lançou a sua candidatura Sim. na sexta-feira, lá no Benfica. É histórico. Da outra vez ela lançou por lá também. É a sede do partido. Ali na Avenida da Universidade. Ela né? quer acreditar e quer animar na vida da universidade, animar a sua militância. Ela já tinha, antes de ser prefeita, e cresceu depois, quando prefeita, e se manteve deputada federal. Ela está um pouco afastada de Fortaleza. Mas eu acho que os que estão ao redor dela, esses mesmos, não acreditam numa candidatura de Luiziane Lins, mas ela precisa demonstrar sua força, negar isso que eu estou dizendo, essa leitura, e dizer que é para valer. Porque o que eu acho que é para valer mesmo é uma candidatura ao Senado nas outras eleições. Mas aí vai ter a pedra pelo caminho, que é o Guimarães. E qual a chance do Evandro Leitão se candidatar por outro partido? Há essa possibilidade? Total. Todo o desenho, né? Então, o Mano, o Leitão, se desfilia. Olha, está aqui porque eu sou... E com um discurso de perseguição, que eu não acho muito que se sustente, mas é um discurso político, né? Que é, olha, eu fui perseguido e tal, e quero... Tem o apoio de Cid, tem o apoio de Camilo, tem o apoio de Eumano. Qualquer um que tenha essa tríade de apoio, sai na frente. Ele vai para o PT, aí o PT vai ter aquela história. E o Lula? Mas aí conseguiram uma declaração do Lula que não tem problema que alguém chegue de fora e se candidate. Na verdade, assim, quem tiver maior força eleitoral vai chamar como imã, né, as demais forças. E uma hora você... Olha, Luiziane, que tal o Senado e tal, né? Porque nós precisamos consolidar o partido, elegeu com Lula, a margem foi pouca e precisamos agora fazer prefeitos e vereadores. Porque o outro lado vai se dividir. Já está muito claro que o PL vai ter candidato. Olha Tá aí, aí, novamente a gente mostra a imagem de quem deve estar disputando Está muito claro. PDT certamente é mesmo o Sarto. No União, certamente é mesmo, né? Capitão Wagner, né? O Capitão Wagner. Aí nós temos a Loura, No PT. junto com 3 outros aí, mais o Leitão. E do outro lado ali é o André, né? Isso, Pelo André PL. Fernandes. Que hoje já está dizendo que está entre ele e o Carmelo. Mas também dizem que o Carmelo pode vir como vice dele. Numa chapa pura, né? Ou vice-versa, né? numa Seria chapa mais pura. Seria uma né? base forte, você acha uma chapa forte? Essa? Não, Carmelo, não é. ele arrastou muitos votos e o André também. Mas aí, né, a gente Mas tem que ver que tem uma todos os coisa, outros, você arrastava, né? o capitão sempre foi campeão de votos também.
Em Fortaleza, O André né? foi campeão de votos para deputado federal. É O isso. Carmelo foi campeão de votos Isso. para deputado estadual. Então, votos eles têm. Agora, isso acho para o que- majoritário vai se repetir? Acho que isso se explica muito com o cenário de um outro estado. Por exemplo, nas eleições do ano passado, o deputado Nicolas Ferreira, em Minas Gerais, foi o deputado mais votado do estado. Mas o atual presidente, o presidente Lula, ganhou no estado de Minas Gerais. Então, acho que isso pode ser trazido para o cenário E até daqui também, né? Não é divide automático, né? os votos aí do capitão com o André Fernandes. Já vai ser Os bom. eleitores Você vão acha se que dividir há a aí, possibilidade né? de uma aliança dessa direita? Difícil. Difícil. Acredito que já vai ser Porque assim, mesmo o capitão Wagner não tem por que abrir mão. Sim, O PL, não vai abrir. o PL colocou como o partido quer que tenha candidaturas majoritárias em todas as prefeituras, em todas as capitais. Então, com certeza, vai ter ou o Carmelo ou o André vão disputar. Vão disputar. Aí, se houver um segundo turno em que se o passar ou do PL ou da União, eles se unem Aí se unem para o segundo. pro segundo turno. Os dois, acho que é Não, bem não tem. No provável primeiro que os turno dois não tem como. passem Não tem para o como. segundo turno, Não tem né? como. E o que eu sei, Um dos dois, o que eu né? acho, que o Sarto tem todas as condições de ir para o segundo turno. Tem a máquina também, já Segundo é turno. Ele tem a algo muito grande. Pois é, já parte na frente. Então vai ser difícil a direita chegar no segundo turno, nesse cenário. Né? Porque o Sarto tem tudo para estar no segundo turno. E a Luiziane e o E Evandro Leitão, são muito fortes. Né? E tem o PT, o Leitão, que vão disputar também para tem o a segundo turno máquina. também. Que tem outro tipo de máquina, exatamente. Também tem a máquina. Um Pública. está com a máquina estadual, outro com a máquina federal, dentro do PT. Então É tá isso. bem complicado. E o presidente Lula quer reservar um valor recorde para turbinar a publicidade oficial do governo em 2024. A previsão de despesa nessa área para o próximo ano é de 647 milhões de reais, ante os 359 milhões disponíveis nesse ano de 2023. Olha, já houve um acréscimo na saída do governo anterior, que eu sempre procuro não dizer o nome, que dá um calafrio em algumas pessoas. Já houve um acréscimo que o Globo, o Sistema Globo recebia para agora, eu acho que já deu mais agora do que nos 4 anos do governo anterior. Vai dobrar agora. Eu vi hoje até o Maynard dizendo que a imprensa oficial vai receber o dobro do que está recebendo e vai receber muito mais do que nas épocas áureas da Odebrecht, quando havia dinheiro a granel para todo mundo, não só a Globo, né? E imagina-se a coincidência, no ano eleitoral, o governo está com a balela que é para combater fake news. Mas o Lula não para de emitir fake news? Como é que pode? E porque esse investimento todo numa emissora, né, também, né, Luciano? Não, aqui, Já vai, que não, tem aqui a tantos, verba mas é para mais- todo mundo. Tá, Tá? mas quem ganha recebe mais. É a Globo, mas eu concordo. Eu acho que tem Certo. que ter um critério técnico. Certo. Então, se a Globo tem a maior audiência, eu Quase acho o que dobro tem que do segundo ter, colocado, tem né? que ter também uma proporção. A não ser que você diga assim, não, essa campanha eu vou dirigir para o público da classe menor renda. Aí diga, aqui a Globo é a média, mas a SBT tem esse público. Aí são critérios técnicos. Quando se usa critério político para distribuição de verba, aí está fora dos cânones republicanos. Alguns convidados que vinham aqui no Da Hora no passado falavam que a gestão do presidente Bolsonaro pecava muito nesse sentido, de não investir na publicidade para se Que, ir na para minha o opinião, governo. é burrice. 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 Foi um dos maiores pecados do Bolsonaro. Sim. Porque essa verba está lá Foi não disponível. ter agido, Comprado, de olha forma como mais eu ia falar. profissional na Investido na comunicação. mídia, né? Investido. Fica com preconceito contra a Globo. Tudo bem, mas a Globo não é um veículo de comunicação. Você não precisa se alinhar ideologicamente à Globo. A Globo tem uma postura que não é a média do povo brasileiro, principalmente nessas agendas identitárias, né? Principalmente de gays, aquela história de religiosidade. Não é a pauta da Globo. É o contrário. Mas ele não precisa se associar à pauta da Globo. É assim, é um veículo de comunicação, tem grande audiência, o governo precisa comunicar, Sim. o governo precisa até dizer, olha, questões de programas de políticas públicas, de conscientização da sociedade, então tinha que ter usado a Globo. E ele não usou, e foi ruim. Isso Usou, o governo mas Lula não faz de da forma mais inteligente, né? O Lula faz o contrário, né? Ele deita Libera. dinheiro, muito dinheiro,
e os veículos de comunicação ficam mais brandos com ele. E Né? querendo ou não, isso faz uma diferença, né? Como faz? A gente viu aí a Total, diferença que fez, né? total. É isso. E o presidente Lula foi hostilizado ao sair de hotel de luxo em Manhattan, nos Estados Unidos, neste domingo. O mandatário brasileiro ficará nos Estados Unidos até a próxima quinta-feira. Uma entrevista para nós, presidente. Vem pra lá em Cuba! Presidente, dá uma anistia política, presidente. Não me empurra, não me empurra. Aqui você não pode me empurrar, tá bom? Não me empurre! Não me empurre! Ladrão! Ladrão! Aqui você não encosta a mão. Não encosta a mão. Não encosta a mão, ok? Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Ladrão, seu lugar é na prisão! Lula, ladrão, seu lugar é na prisão! Seu lugar é na prisão! O cachaceiro tá ali. O cachaceiro tá ali, ó. O pingunço. Não, Luciano. É Que muito triste. constrangedor, É muito triste, eu não muito concordo triste. com isso, Eu também não. mas faz parte do ofício. Eu fico imaginando assim, se isso fosse no Brasil, pelo clima que está hoje aqui, esses caras seriam presos por Com atos certeza. antidemocráticos, porque está se manifestando contra um presidente legitimamente eleito. É o que estão dizendo aí, você não pode mais se manifestar. Mas está lá nos Estados Unidos, não concordo com esse tipo de manifestação, de chamar de ladrão, de cachaceiro, mas eu acho que é muito triste para o Lula, porque eu acho que era melhor ele nem ter voltado para a cena. Já foi descondenado, tal. Porque onde ele for, ficou uma mancha na biografia dele. Aonde ele for, vai ter alguém que vai chamar atenção para isso. Ladrão, cachaceiro, até isso. E também trazer algumas coisas para a mesma cena, né? Para a cena. Pois é. Como a questão da Odebrecht, tudo isso que está acontecendo. É lamentável. Eu não Que ele vem concordo com esse tipo de trazendo coisa. pra cena do- O que eu da lamento mesma cena. muito é o desempenho dele nessas viagens. Lula só quer saber agora de viajar. Então isso já é uma coisa. A outra é que quando viaja, tem representado muito mal o Brasil. Muito mal. Porque ele dizia que o candidato anterior tinha feito do Brasil uma pária internacional. Mas agora quem passa vexame por cima de vexame é o Lula. E assim, ele teve um vexame, não, foi uma gafe, chama a atenção dele, ele repete na próxima viagem. Aí ele comete um outro tipo de erro, gafe, mas né? outra gafe. Sim. Agora mesmo em Cuba, ele cometeu duas gafes que eu acho assim horrorosas. E é tudo isso que traz. Eu não sei se já pode falar das duas viagens, né? A gente vai do que falar ele falou, no do próximo tribunal, bloco, né? mas pode dizer Porque assim, ele vai para Cuba e o que ele chega e diz lá? Não, Cuba não paga o Brasil porque tem o embargo. Olha, quando alguém está devendo a você, esse alguém é que vem com historinha, né? Olha, a menina adoeceu lá em Dando casa, satisfação. olha, apareceu uma despesa extra, eu não pude pagar você. É sempre o devedor que inventa desculpa. Pela primeira vez eu vejo um credor arranjando desculpa para o cara que está devendo ele, para justificar o não pagamento. O que é isso? É um cara, como não é o dinheiro dele, o dinheiro foi nosso, o empréstimo que foi feito a Cuba. Quando os governos petistas deram empréstimo para Cuba, já tinha o embargo. Se o Lula está dizendo que Cuba não consegue pagar porque há um embargo americano contra a ilha, então ele já sabia que aquele empréstimo não seria pago. E o Brasil faz duas coisas com os amigos ditadores. Por que tem que ser sempre assim? Está ajudando ditadores, está ajudando pessoas autoritárias. Quando chega para Cuba, não, nós vamos dar o mais médico. O mais médico foi uma ajuda para uma ditadura cambaleante. Cuba, na verdade, é um país que sempre foi parasita, sempre dependeu dos outros. Cuba, a União Soviética na época irrigava Cuba porque era o seu ponto estratégico na América Latina. Estava ali vizinho, no quintal dos Estados Unidos, e podia irradiar
a sua influência para o resto da América Latina, para ver se conduzia revoluções. O Disseu foi treinado lá em Cuba. Sim. Depois houve a derrocada da União Soviética. Vai se acabar Cuba. Não, aí se valeu ali de outro ditador, o Chávez, na Venezuela, enquanto havia muita grana por causa do petróleo. A Venezuela é o maior produtor de petróleo do mundo. Aí, dinheiro para Cuba. E aí a Venezuela foi também para o buraco. Aí a Cuba está agora, o Brasil, defendendo. Olha só, quem ajudou Cuba foi para o buraco. Esperamos que o Brasil não vá para o mesmo buraco. É isso, a gente conclui no próximo bloco, porque agora a gente precisa fazer um rápido intervalo. Voltamos já. Estamos de volta com o Da Hora desta segunda-feira e, de acordo com informações oficiais da Presidência da República, até junho deste ano, as despesas de Lula e sua comitiva de governo totalizaram 30,7 milhões com viagens internacionais. O escopo das despesas engloba uma variedade de categorias, incluindo hospedagem, diárias, passagens e aluguel de veículos. No entanto, chama a atenção que a transparência nas despesas do governo Lula é limitada, o que cria uma dificuldade na análise detalhada. Dentre as despesas de Lula, o maior montante, 11,2 milhões, foi destinado à hospedagem, notadamente em hotéis luxuosos. Os aluguéis de veículos para a comitiva presidencial totalizaram 10,4 milhões, enquanto as diárias para assessores e seguranças consumiram mais de 9,1 milhões. Vale destacar que as despesas com as aeronaves da Força Aérea Brasileira não são divulgadas, alegando que tem devido questões de segurança. É isso. É o que você vê na viagem, as imagens ali de Cuba, né? O que tem? Melhorou. A Janja está com a roupa melhor, né? Você não viu? Gostei da roupa, Janja. Muito bem. É o governo das viagens. E Lula tem, assim, esse ânimo, essa vaidade. Ele já cansou do Brasil. Já cansou do Brasil. Eu quero agora ganhar o mundo. Eu quero ser presidente do mundo. Eu quero o Nobel da Paz. Mas diz mais, né? Eu quero trazer o Brasil de volta porque virou um pária. De novo, né? Vamos repetir isso. O governo anterior, mas não tem assim. O que fez o governo anterior? Nada. A última coisa que fez uma negociação lá na Rússia, embora o cara fosse de outro lado, né? Fez uma negociação que está garantindo petróleo aqui, senão estaria mais caro. Sim. E os grãos também, que na época a Rússia disse, ok, o Brasil vai. Os grãos e também os aditivos, né? Para ajudar no solo e tal. Aí o que acontece agora com o Lula? A cada viagem, como a gente estava falando há pouco, é um vexame. Ele agora está brigando, dizendo que o embargo americano é ilegal. Está dizendo que os Estados Unidos, uma das maiores democracias do Ocidente, aliás, só tem democracia no Ocidente, que no Oriente é só Israel, o resto é ditadura. O maior modelo de democracia está agindo de forma ilegal. Não, está agindo de forma política e ideológica. E tem lá o embargo. Ao contrário, porque Cuba tinha um desequilíbrio. Como falamos há pouco, era ajudado pela União Soviética, era ajudado depois pela Venezuela, e agora o Lula quer ser o cara que defende Cuba. Vai ver que ele quer ser presidente de Cuba. Estava lá com a camisa cubana e a Janja estava até vestidinha, bonitinha, tá? Você vê se foi mais arrumadinha, foi mais ajeitada, né? Foi. Olha, e o Brasil é um dos piores na despesa com ensino básico, mas alcança países ricos no gasto com formação superior. Nosso país ocupa a terceira pior posição em investimento público na educação básica, num ranking de 42 países, avaliados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A pergunta que se faz, né, Luciano Clever, a importância do nível superior, sim, existe. Mas na educação básica, com certeza, é prioridade, né, Luciano Clever? Aí demonstra esse relatório, e não é só agora, não é novidade. Não é novidade. Porque tem tanto investimento e continua não tendo qualidade no ensino. Há uma disfuncionalidade dos recursos. A boa pergunta é essa sua. O Brasil vai avançando investe muito em percentual de PIB na educação. E por que nós temos uma educação tão ruim? Sim. O editorial do Globo hoje diz isso.
o professor Alexandre Schneider, pesquisador da FGV. Foi boa a sua pergunta, porque eu estava com isso guardado. Ele diz: usamos os recursos para atrair professores, melhorar sua formação, ou destinamos dinheiro à política que não faz sentido? Aí o próprio Globo diz: é possível que a resposta seja no segundo. Há uma disfuncionalidade. Por quê? E uma desproporcionalidade. O Brasil gasta, por aluno, no ensino básico, 3.583 dólares. A média da OCDE, 10.949. Então, o Brasil gasta, não é de agora, esse um terço do que a média da OCDE gasta com aluno do ensino básico. Mas quando é no ensino superior, o país gasta igual aos países ricos. A média da OCDE é 14.839. O Brasil, 14.735. Note que é um pouco mais também, né? E deveria ser. O problema é o Brasil ser igual no ensino superior e ser apenas um terço no ensino básico. Você tem que investir no básico. É óbvio que você tem que se pensar também no ensino superior, mas abrange bem menos gente, é uma elite, e aqui é um ensino público, e tem muita gente rica no ensino público superior, mas não tem nenhum rico na escola pública no ensino básico. No ensino superior, a UFC está cheia de riquinhos. Sim. Aliás, quando eu vou só dizendo sim. Quando eu iniciei o curso de comunicação aqui, era lotado de carrões. E a Unifor não tinha essas coisas todas. Hoje mudou. Porque os ricos todos, porque eram os que tinham mais condições de estudar, de pagar cursinho, era muito difícil, havia poucas vagas. Então, os ricos, e eu não era rico, porque aqui e acolá tinha alguém da loteria social. Então, eu sou um cara que ganhei na loteria social. Meus pais eram pobres, 8 filhos, e meu pai colocou todo mundo para estudar. E estudei num colégio bom em Sobral, porque eu estava no seminário. Então, se explica, né, eu estou dizendo aqui, como é que eu estava lá. Rodeado de ricos. Então, o governo paga muito para muita da gente que não precisa. E aqueles que realmente, vou voltar a dizer, chamar a atenção, está cheio de ricos no ensino superior, onde o país mais gasta, está na média da OCDE, e nenhum rico está no ensino público do Brasil, onde se gasta apenas um terço da OCDE. Temos que inverter. A inversão do pobre está nas faculdades particulares. Pagando fiéis, com a educação né, básica ruim e saindo sem saber escrever um artigo, fazer uma monografia, é o pior dos mundos. Interpretar um então, texto. Se tem que ser investido, que seja mais investido no ensino básico do que no superior. O ideal é que nós estivéssemos na média nos dois substratos. Sim. Tanto no ensino básico quanto no ensino superior. Mas se o cobertor é curto e você tem que escolher entre a cabeça e os pés, onde é que faz mais frio, é óbvio que é no ensino básico que deveria ter essa preferência, porque onde os pobres estão. E não tem outra forma de você diminuir a desigualdade tamanha que existe no Brasil do que dar educação de qualidade aos mais pobres. Porque é uma corrida em que os ricos saem sempre já partem na frente. Claro. Os pobres estão lá atrás. Então, é uma vergonha. E outra coisa... Uma corrida injusta em que já sai na frente, bem acelerado, né? Assim, o pobre sai daqui, o rico já sai de lá. Porque teve uma educação melhor. Então, você tem que dar uma educação igual para eles, para pelo menos ter a igualdade da educação. Eles vão ter igual... Os outros vão continuar igual, né? Partindo na frente por causa do ambiente, por causa da network, por mil outras coisas. Mas, pelo menos, vamos igualar essa que é a educação. E outra coisa ruim nesse relatório é que o Brasil, que investe tanto no ensino superior e nada no básico, também não leva muito a sério o ensino técnico. Porque é o país da cultura do canudo. Todo mundo tem que ter um canudo. Está cheio de Uber, com engenheiros, com gente formada. E o que é que adiantou o canudo? Então, nós precisamos investir mais também no ensino técnico superior, se for o caso. Todo mundo não precisa ir para a faculdade. Agora, o ensino técnico superior, que dá uma boa grana, falta pouco investimento. Falta pouco. Fizeram alguma coisa, mas está muito fraco. Ainda nós somos, no Brasil, é o terceiro pior indicador na OCDE. 40 e poucos partidos. Esse clube dos países ricos, né?
o Brasil registra o terceiro pior indicador na modalidade. Apenas 11% dos jovens brasileiros de 15 a 19 anos estão no ensino técnico. Na OCDE, esse índice é de 37%. Nós estamos numa grande distância, né? Para você ver como nas indústrias, né, precisa, porque esse ensino técnico muitas vezes vai para onde? Para as fábricas, para as indústrias, que é a grande produção, né, o Luciano? E para o empreendedorismo que é também. onde precisa muito de mão de obra, né? E aí acaba que fica faltando mão de obra nessas indústrias, não é isso? Porque não tem pessoas qualificadas. Então, investimento no ensino técnico. Nós temos uma deficiência necessário. enorme e uma demanda grande nas indústrias, Sim, né? muito. Por gente não que tem tem pessoas conhecimento técnico, né? Não precisa ser de ensino superior. Você né? vai para o PSM, o Porto do PSM, precisa de muita gente para trabalhar. E não tem. Tudo bem. Isso. Gabriel? E em mais um deslize verbal, o presidente Lula afirmou que o líder russo, Vladimir Putin, não seria preso se viesse ao Brasil para o encontro do G20 previsto para o ano que vem. Putin não foi à reunião do BRICS na África do Sul, porque é alvo de mandados de prisão expedidos pelo Tribunal Penal Internacional sob a acusação de crime de guerra ao deportar crianças da Ucrânia. Diante da repercussão negativa, Lula consertou, dizendo que a decisão caberia à Justiça. Você disse consertou, é? Eu acho que isso aqui é mais um exemplo de como o Lula se mostra tão despreparado. E aí eu vou naquilo que a mulher falou, o cachaceiro, será que é uma cachaça que ele tomou? Ele não pode estar tão despreparado. Ou será que ele não está ouvindo mais ninguém nessas viagens? Não ouve os seus assessores diplomáticos? Que, quando vai para o improviso, o que ele fez? Convidou o Putin para vir ao Brasil em 2000. Quando vai ser aí o encontro aí de uma cúpula aí? 2024. Próximo ano. Aí alguém, um repórter estrangeiro, olha só o vexame, não foi dos nossos, o estrangeiro chamou a atenção. Olha, como é que você está convidando o Putin se ele é condenado a ter uma prisão, um mandado de prisão em aberto? Condenado que ele foi pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra, limpeza étnica lá na Ucrânia. Ele sequestrou muitas crianças para ser russificadas. Um crime nojento, limpeza étnica. Está condenado por isso. Aí o Lula disse, não, mas, olha, eu nem sabia que existia esse tribunal. Olha, que vexame. Mas ele tinha falado anteriormente já Que sobre esse vexame tribunal. que não tinha esse tribunal, se o Lula já chegou a dizer que o Bolsonaro Isso. tinha que ser punido como Por esse genocida tribunal. por esse tribunal. Sim. Como ele não conhecia se o Brasil é signatário desse tribunal desde antes de Lula assumir o poder? Como é que ele desconhecia esse tribunal se foi no governo dele, gestão dele, de seu governo, que o Brasil teve uma juíza, membro dessa corte? Aí ele vem, isso tudo para ajudar um tirano, um amigo dele, ditador, o Putin. Aí vem dizendo, mas esse tribunal tem relevância mesmo? Ou só tem bagrinhos? Olha, a deselegância, a descortesia, com mais de uma centena de países signatários do Estatuto de Roma, que criou esse tribunal para crimes de guerra, crimes contra direitos humanos. E só aceita isso quando é muito bem fundamentado. Não é qualquer coisa leviana, não. Só vai punir alguém quando tem uma coisa muito bem fundamentada. Disse mais uma mentira. Olha, eu não vejo Rússia, não vejo Estados Unidos, não vejo China. Não tem ninguém do Conselho de Segurança que é signatário. É só bagrinhos. Disse isso. É verdade que a Rússia não está. É verdade que a China não está. E é verdade que os Estados Unidos também não estão. Eles não gostam dessa coisa de alguém estar condenando, eles não. Mas é outra coisa. Embora você não sendo signatário, alguém do seu país pode sim ser punido pelo tribunal. Mas a mentira dele disse que não tinha ninguém do Conselho de Segurança, ao dizer que só tinha bagrinhos. França e Reino Unido, que fazem parte do Conselho de Segurança, também estão lá. E um outro grande, a Alemanha, também é signatário. Só que a Alemanha, por causa das duas guerras mundiais, ela é impedida de participar do Conselho de Segurança. Está o Canadá, está a América Latina toda. Então, isso é um absurdo. Aí, na cadeia de absurdos, ele encontra, em vez de encontrar alguém para dizer, Lula, não faz isso, Lula, não é bem assim. Aí vem o Dino, o mais politiqueiro dos ministros de Lula,
para dizer, não, tá certo, nós podemos... Porque o Lula disse assim, olha, eu acho que a gente tem que sair, que só tem bagrinhos. Aí vem o Dino. Não, o que o Lula disse está certo, a gente pode fazer esse debate, mas só agora, quando um amigo dele é alcançado, ele vem procurar esse debate, aí Lula dizendo que vai sair, e o Dino, juiz que já foi, conhecedor das leis, ajudou no cometimento do vexame, aumentou o vexame, que sim, ele Dino, dizendo que a nossa diplomacia podia pensar em retirar a assinatura. Será que ele esquece que não é um executivo querer, que não é no querer do presidente, que na democracia, porque quando dá assinatura, e tem que ser assim, foi uma aprovação do Congresso. Não foi só o FHC, eu vou assinar que eu acho isso bonitinho. Não. Ele pode querer e aí vai, envia para o Congresso que vai aprovar ou não. O Congresso aprovou. Então não depende apenas da vontade, do voluntarismo do presidente participar ou não desse tribunal. Se o Lula quiser participar, quiser retirar, passar um vexame ainda maior para o Brasil, ele vai ter que encaminhar ao Congresso e batalhar no Congresso para que seja aprovada a retirada, a desassinatura desse termo. Um vexame atrás do outro. É isso. Direção, acho que agora a gente já pode ir para a nossa pausa. Sim. É isso. Agora a gente vai para o nosso segundo intervalo. Mas fica aí que já o da hora dessa segunda-feira está de volta. Estamos de volta com Da Hora desta segunda-feira e o brasileiro vive um momento de prevalência de sentimentos negativos em relação ao Brasil. Segundo nova pesquisa do Datafolha, a maioria dos ouvidos se diz triste, desanimado, inseguro, com medo e desesperançoso. E a violência disparou em relação ao fim de 2022, com principal preocupação ao lado da saúde. Apenas um dos 6 itens questionados a 2.016 pessoas na terça e quarta registrou uma resposta em que o viés positivo superou o negativo. Se disseram mais tranquilos em relação à situação brasileira 50% dos ouvidos, enquanto 45% afirmaram sentir raiva. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. E aí a gente já falou várias vezes aqui na bancada em relação à desesperança que o brasileiro tem com o combate à corrupção e a falta de segurança. Eu acredito que sejam os 2 pontos, fora a saúde também, né, que é precária. Mas esses 2 pontos eu acredito que sejam os maiores. O que é que você acha, Luciano Kleber? Eu acho assim que desesperança é pior do que o desespero, né? Porque o desespero é uma coisa que pode passar. E a desesperança parece que é uma coisa assim ao longo do tempo. Você não vê no horizonte uma coisa que vai melhorar. Não. Porque nós tivemos uma situação muito ruim durante a pandemia e se refletiu sobre a economia, como não poderia deixar de ser no mundo inteiro. E o Brasil vinha se recuperando. Hoje o Zema está dizendo, se tivesse com o governo anterior, é suspeito, né? Porque ele é amigo do Bolsonaro. Então. O Brasil estaria melhor. Mas eu digo isso sem amizades, né? Porque tinha um esforço, era Paulo Guedes, não era Bolsonaro, né? Tinha um esforço do Paulo Guedes e uma credibilidade de alguém que apontava, se não vai resolver agora, apontava que, olha, vai melhorar. Nós não vemos, nós vemos a economia, e aqui é um outro dado também do mesmo instituto, e esse em cima do eleitor de Lula. Se você votou em Lula, eu votei. Então me responde essa pergunta aqui. Otimismo do eleitor de Lula com a economia cai 13 pontos. Era 79, hoje 66. Porque o Haddad está dizendo que a meta é déficit zero. Não vai existir. Todo mundo está sabendo que isso é uma fantasia que ele colocou só porque o arcabouço dizia que tinha que ter um déficit zero para poder ter o resultado fiscal que se imaginava. O que nós estamos vendo? Está desacelerando a arrecadação. Como é que o déficit zero é quando você tem mais entrada e menos saída, ou pelo menos equilibrar o que você recebe com o que gasta. Os gastos estão aumentando, está se dando o inverso. Os gastos estão aumentando, o Lula não para de gastar, não para de viajar,
E a arrecadação está desacelerando. Ele tem um empréstimo, né, agora, Luciano? Até eu vi sua cara de tristeza aí. Mas é isso mesmo, a gente fica triste, desesperançado, não sabe. Apostando, Deus, dá uma coisa aí, muda aí. Há um evento aí econômico mundial que melhore, que a China dispare, que compre tudo de nós, para ver se a gente melhora. Mas aí Porque existe a conquistar corrupção, hoje... Luciano Kleber. Olha, a corrupção, hoje, eu já nem coloco isso como uma corrupção, um fato de, olha, não vai ter economia. Não, é questão econômica. Pode roubar. Mas se roubar e tiver um resultado econômico, o país vai estar bem, pelo menos, né? Eu não concordo nem um pouco com a corrupção. Tinha um cara que dizia, meio cínico, que tinha que ter uma certa corrupção. A corrupção funcionava como uma graxa para as engrenagens da administração pública funcionar. Mas aí quando você bota graxa demais, como aconteceu recentemente, acaba com tudo. E nada funciona. Lamentavelmente, nós temos aqui uma esperança no agro, Sim. porque aí vai vender mais milho, está vendendo mais milho, está vendendo mais soja, está vendendo mais celulose. Então isso vai ajudar na pauta da balança comercial. Então nós vamos vender mais do que comprar. Então entra mais dólares. Então aqui é uma luzinha que a gente vê, olha, isso aqui pode melhorar. Mas no resto você fica preocupado. E você se preocupa. E o emprego, como é que vai ser? E vai ter inflação? O brasileiro, lamentavelmente, está desesperançado, porque não sabe, não acredita que essas autoridades vão dar um jeito na economia. Não vão. E fica sem o poder de compra e a economia não gera. Eu sempre falo aqui sobre isso, né? Nada mais simbólico do que a Tebet, quando foi feito lá com aquele... Ela não acreditou e disse, o futuro a Deus pertence. Então hoje nós temos que ficar orando que esses caras saiam também logo, né? E bote alguém competente. Mas eles falam também muito em relação à falta de segurança, né? Você está falando da economia, mas a falta de segurança é o conjunto que faz o brasileiro forte. Desesperançoso, né? É muito desesperançado. Forte. Não tem segurança, não pode andar com o celular na rua, enfim. É isso. A vida banalizou e é isso. E quando você vê um discurso que é meio complacente, olha, não vamos prender. Aí os coitadinhos, os idiotas lá do 8 de dezembro, 8 de janeiro, é 17 anos de cadeia. E os bandidões sendo soltos. Quantos não Então quem está matando, quem está roubando, está tendo uma pena muito menos gravosa do que os outros que acreditavam que estavam lutando de forma estúpida, desinteligente, por um país melhor, na visão deles. Na visão deles. É uma coisa doida. Aí você vê assim, já que está no assunto, e vejo muito isso, por 17 anos. Fora os milhões que tem que pagar, né? Você está 17 anos, né? E é só gente, coitado, é um Zé Ruela. Aquele Aécio, como dizia meu avô. É um magrinho, o cara é como se fosse da CAGES, um funcionário lá embaixo da CAGES, que endoidou, achou que queria que o Lula fosse derrubado. Mas ali os caras já botam 2 crimes. Um, abolição pela violência do Estado Democrático de Direito. E a outra, tentativa de golpe de Estado. Você não pode fazer uma coisa sem a outra, então você não pode culminar, você não pode multiplicar esses 2 crimes. Eu não sei o que está acontecendo e quando é que nós vamos parar. Graças a Deus, os jornalões, o consórcio, que fez tudo, que foi complacente com as irregularidades, as ilegalidades do STF, dizendo que eles estavam fazendo aquilo ali de forma corajosa para enfrentar uma agressão à Constituição, à democracia, que seria o Bolsonaro, teria que derrotar. Então foi derrotado, agora os jornalistas estão cobrando. Olha, não pode. Está o Estadão, está a Folha de São Paulo. Olha, não pode, é demais, vocês erraram na mão. Só para ter uma ideia, 17 anos pegou o Aécio, que fez o quê? Saiu de São Paulo, pegou um ônibus, sei lá, entrou, quebrou, botou vídeo, olha, nós estamos aqui, parece que ainda sujou em cima da mesa lá, fez a mesa lá de sanitário, e irritou os caras. Agora me lembro, foi preso o cearense, que foi condenado por participar do atentado à bomba em Brasília. Qual é o crime mais grave? Soltar aquela bomba ou simplesmente fazer depredação no prédio público? Olha só a discrepância. Aqueles que participaram do suposto atentado à bomba, que ainda foi julgado só em primeira instância, pegaram, o Wellington pegou 6 anos de cadeia. Aí como é que o Aécio,
que não pegou em bomba, que não tinha nada contra ninguém, pega 17 anos. Perdeu a mão, a justiça brasileira está sem norte, está sem bússola, está uma bagunça. E precisa se organizar. Para que a gente, uma parte é isso. O que desesperança a gente é que a gente não acredita mais que essa democracia, que eles tanto falam, que estão a defendê-la, que ela exista mais. As pessoas estão com medo de falar, de expressar, de sair à rua até para protestar. Então, não tem mais a quem recorrer, aí bate a desesperança. Isso é que eu acho que seja pior do que o desespero. Essa desesperança, a gente precisa acabar com ela. Agora, como? Não sei. É isso, e uma eventual melhora na capacidade de Cuba de honrar os pagamentos de suas dívidas. Como a que a ilha tem aberto com o Brasil no valor de 2 bilhões e 600 milhões de reais, depende de um afrouxamento das sanções econômicas impostas pelos Estados Unidos. Já comentou sobre isso, não foi? Né? É mais fumo no Brasil. Eu digo isso assim, porque a Cuba deu como garantia o charuto, que eles vendem. O charuto é um produto de exportação em que Cuba. os políticos gostam, né? Não vamos generalizar. Do charuto ou do fumo? Do charuto, né? de Cuba. Charuto de Cuba. O Lula estava com camisa Sim. cubana, né? Havana, né? E tal. Muito bem. Deu como... Nós vamos levar mais fumo, por quê? Se o Lula diz que Cuba só vai nos pagar caso haja a derrocada do embargo, não tira isso de vista. Não está no cenário, nem com o Biden, tirar esse embargo. Porque há uma pressão enorme. Por que continua o embargo? Há uma pressão enorme de cubanos que tem muita influência lá em Miami, que são oposição a Castro. Aos Castros, né? Morreram, mas é o castrismo que está funcionando por lá. O que eles dizem? Não, isso é para pressionar para que tenhamos uma democracia de volta. Que aí os Estados Unidos diziam, não, se voltar a democracia, se houver eleição, o embargo acaba. Então quem é que vai... Por que o Lula, que é amigo lá dos caras, não diz, vamos abrir aqui umas eleições? Por que não tem eleição lá em Cuba? Por que não tem alternância de poder? Assim como o Lula deveria usar, e aí sim, ele seria um ator mundial, internacional, se ele usasse o seu prestígio, junto dos seus camaradas, para trazer a democracia. Porque ele disse que brigava a favor da democracia no Brasil, que salvou o Brasil para a democracia, e faz o contrário com Venezuela, exalta Cuba, exalta Putin, que é outro ditador, exalta China, que é tudo ditadura. Se Lula usa o seu prestígio internacional, que ele diz ter, para trazer a Venezuela de volta ao curso democrático, se ele consegue, quer que Cuba pague, é para tirar o embargo, os americanos dizem, é fácil, vamos fazer eleições em Cuba, e o povo cubano decide. E aí a gente tira o embargo. Lula não dá um pio contra o regime ditador de Cuba. Não dá um pio para dizer, não estaria na hora da gente fazer umas eleições, nem que fosse só para os americanos ver? Não faz isso. É isso, a gente vai encerrando por aqui suas considerações finais, Luciano. É fumo que vem por aí de Cuba para nós, né? É bom estar com vocês, é verdade, aquilo que eu falei com o Gabriel, com o Rochelle, que está aqui na sua audiência, segunda-feira, portanto, é um dia bom. Um abraço, uma boa semana para todos nós. Gabriel. É isso, Luciano, muito obrigado pela sua presença. Sempre muito bom também estar aqui na sua companhia. Obrigado, Rochelle. E antes da gente ir, você tem uns alôs, uns alôs, né, Gabriel? Como de praxe. A Rochelle está mais bonita hoje, né? Obrigada. Vamos mandar agora o alô para Coriolano Frota, no centro. Paulo do Eusébio, Rafael Horizonte, Mesquita, Santa Rosa, Marcos Fábio, Monte Castelo, Antônia Maria da Parquelândia e Júnior de Horizonte, né? Um abraço para todos. É isso. A gente quer desejar aí uma ótima semana, né? De semana iniciando, que seja de muita paz. Dizer que agora fica com o programa Feira Aragão, logo após tem Esporte União com Gabriel Viana e que amanhã nos encontramos aqui no mesmo horário. Até lá!